Seja muito bem-vindo ao Se Conecta comigo, Jussara Rocha. O espaço para você que deseja crescer, evoluir, se inspirar e transformar a sua jornada. Exatamente. Um espaço leve, acolhedor, cheio de conteúdo para você que busca equilíbrio entre mente e corpo e deseja aí transformar a sua carreira e propósito. Aqui você acompanha entrevistas com assuntos relevantes como empreendedorismo, comunicação, inteligência emocional e muito mais. Sempre com uma abordagem prática, humana e inteligente. Aperta o play, se conecta e bora crescer. Ah, não era pra parar, não, esqueci. Foi mal. Tô achando que eu tô no programa de televisão. E hoje nós vamos falar como crescer de forma estratégica. Bom, o papo de hoje é com quem transforma empresas de dentro para fora. Vamos falar de crescimento real com quem entende de planejamento, lucro e visão de futuro. Só para você saber, pai, casado, natural de Suzano, especialista em planejamento e expansão de pequenas e médias empresas. Atua diretamente com empreendedores que enfrentam dificuldades no dia a dia. É conhecido por sua habilidade de expandir empresas de planejamento e execução, transformando os negócios estagnados em negócios prósperos. E o convidado de hoje é Mário Torres. Tudo bom, Mário? Tudo bem, Jussara? Primeiramente quero agradecer pelo convite e fico muito feliz de compartilhar um pouquinho da minha história e toda a minha jornada. Seja muito bem-vindo. E para começar esse episódio, eu quero agradecer nossos patrocinadores oficiais, pessoas que acreditam no nosso sonho, que contribuem, que potencializam aí para que esse podcast esteja no ar. Então, quero agradecer a Upsec, especialista em vendas e marketing para empresas de materiais de construção civil. Tem a comunidade construtiva. Segue lá no Instagram. Também quero agradecer a Eclipse, você que quer fazer filmagens em geral, casamento, cobertura de eventos e festas, a Eclipse Make é a empresa ideal para você. E agora também trazendo a GP Performance aqui conosco. Mas para falar sobre a GP Performance, eu já vou iniciar a entrevista de hoje com o nosso convidado, que é o Mário Torres. Mário, vamos lá, conta um pouquinho pra gente sobre a sua vida, onde você nasceu, o que você faz e o que motiva você a fazer o que você faz. Perfeito, Jussara. Sou nacional de Suzano, sou casado com a minha eterna namorada Ana Paula Carvalho. Tenho duas lindas filhas, a Bárbara de 19 anos e a Mariana de 5 anos. Bom, falando um pouquinho da minha história, eu tive a grande oportunidade de crescer em um ambiente sem internet, sem tecnologia. E nessa fase eu tive uma infância muito feliz, brincando na rua com os meus amigos e sempre tendo como inspiração os meus pais, que sempre trabalharam em empresas, sempre trabalharam muito. E é tão engraçado eu ver a força dos meus pais, Jussara, que em um desses determinados momentos onde meus pais chegaram em casa, eu solicitei para eles se eu poderia começar a trabalhar. Eu só tinha 9 anos de idade. E como que eu iniciei a minha carreira naquela idade, claro que muito novo, eu pedi para trabalhar no mercadinho que era na frente da nossa casa. E claro que naquela época meu pai conhecia o dono do mercado e iniciei ali arrumando algumas prateleiras, enfim, e ali começou minha jornada até tendo esse primeiro contato com pessoas. Claro que ali eu estava brincando, não estava propriamente trabalhando, até pelas leis da época, enfim. Mas o meu primeiro trabalho formal foi com 15 anos de idade, onde eu tive a oportunidade de ser um professor de musculação. Eu era apaixonado por musculação naquela época. E em determinado momento, com o dono da academia, eu perguntei para ele se eu poderia ficar mais tempo na academia, se eu poderia limpar o chão, limpar os equipamentos. E ele falou, Mário, eu acredito que você está muito acima disso. Você poderia se tornar um professor de musculação, iniciando como meu aprendiz. E olha que engraçado quando a gente pensa hoje no mundo atual em relação à autossabotagem. Naquele momento, eu com 15 anos de idade, eu tive praticamente um mentor que conseguiu enxergar no Mário algo que eu não imaginava. Ou seja, eu pensando em limpar o chão da academia e ele me fez um convite para ser um professor de musculação e com 15 anos de idade eu tive a grande oportunidade de começar a ajudar pessoas dentro da academia, ensinando exercícios, enfim. E ali eu comecei a me apaixonar por esse mundo de comunicação e me conectar com as pessoas. Que legal, Mário. Como que você entrou nesse universo de planejamento e expansão de empresas? Eu acredito plenamente, Jussara, que isso iniciou muito antes até de qualquer tipo de crachá ou qualquer tipo de cargo. A minha história, ela sempre foi muito movida em como entender
as coisas e principalmente os negócios. Entender o porquê, como estruturar o como e planejar o para onde. Mas o ponto decisor da minha história foi no ano de 2007, onde eu trabalhei no grupo Cosan, na época ExxonMobil, e eu tive a primeira oportunidade de entender como que um modelo de gestão baseado em indicadores, planejamento, execução com excelência, padronização, conseguia mover aquela companhia daquele tamanho. Então ali eu tive meu primeiro contato com gestão e logo na sequência também tive algumas oportunidades estratégicas de atuar em algumas empresas, mas esse ponto principal em relação a planejamento, execução e controle, ele carregou no meu DNA por longos anos e tive a grande oportunidade de ter posições estratégicas em médias e grandes empresas e sempre com o mesmo olhar. Até porque a empresa, independente do seu tamanho, os pilares são os mesmos. Você pode administrar um mercadinho ou uma grande corporação. É sempre voltado para planejamento com excelência, execução, controle através de indicadores para realmente trazer clareza no seu negócio para você conseguir escalar independente do seu tamanho. Mário, legal ouvir você falando sobre a questão da sua trajetória, mas quando é que foi o ponto de virada onde você percebeu que você poderia ajudar pequenos empresários também a transformar os seus resultados? A partir do meu networking, Jussara, não só através dos meus amigos e família, e quando eu percebi que alguns amigos tinham algumas dores, que para falar a verdade, por mais que o negócio dele era pequeno, ele parecia com as mesmas dores de grandes corporações onde eu passava. Então, a partir daquele momento, eu entendi que o básico bem feito funciona e comecei a ajudar esses amigos, pequenos e médios empreendedores, em alguns desafios voltados para a gestão empresarial e o resultado, ele sempre foi extraordinário, porque muitas vezes, para o pequeno e para o médio empresário, ele precisa basicamente ter clareza aonde ele precisa colocar realmente foco e energia. E a partir do momento que eu tive um primeiro depoimento de um colega que comentou, falou, Mário, aquela imersão que você fez na minha empresa em apenas uma semana mudou a história de metas e entregas do meu time comercial, do meu time de vendas, conseguimos trazer efetividade naquilo que a gente não conseguia enxergar e você conseguiu trazer clareza. Ali eu entendi, Jussara, que realmente eu conseguiria trazer o que eu aprendi em grandes escolas de administração para o pequeno e médio empresário através do básico bem feito. Mário, avaliando todo esse suporte que você dá para essas empresas, na sua opinião, quais são os maiores erros que os pequenos empreendedores cometem quando eles querem fazer com que seu negócio cresça? Geralmente, Jussara, de todos os nossos clientes da AGP Performance, um dos principais erros dos pequenos e médios empresários, primeiro, é não conseguir entender a diferença entre você estar ocupado e você realmente ser produtivo. Primeiro que eu acredito que o pequeno e médio empresário, ele não pode atuar só no estratégico. Ele tem sim que atuar no operacional, no tático e, claro, também na estratégia do seu negócio. Só que muitas vezes, o pequeno e médio empresário, ele está sempre apagando incêndio. Ou porque não conseguiu desenvolver uma liderança que possa trazer um devido apoio, ou porque ele mesmo cresceu basicamente na raça e está tudo bem. É louvável isso. E muitas vezes ele tem dificuldade de pedir ajuda. Então, na maioria das vezes, a principal dor desses pequenos e médios empresários é a falta de clareza e não conseguir entender a diferença entre você estar ocupado e você realmente ser produtivo. Quando você fala essa dificuldade de pedir ajuda, na sua opinião, qual que é a dor mesmo? Por que esses empreendedores eles travam? Por que você acredita que eles têm dificuldade de pedir essa ajuda? E, se puder, de repente, qual que é o calcanhar de Aquiles aí, a dor desses empreendedores? Bom, primeiro que muitos pequenos e médios empresários, eles acreditam que você buscar qualquer tipo de ajuda, ele pode ser muito caro. Até porque, Jussara, muitas pequenas e médias empresas não têm ainda condições de trazer um executivo para ajudar na sua companhia, seja no médio executivo como um gerente sênior, ou um gerente, um diretor, um executivo, enfim. Então, muitos deles acham que procurar ajuda para melhorar algum ponto específico da sua operação é muito caro. Mas não é assim. Na GP Performance, nós ajudamos pequenas e médias empresas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, a um valor de mensalidade muitas vezes baixo, mas trabalhando sob performance. E qual que é a nossa diferença? Nós não atuamos apenas com consultoria. Nós atuamos junto com o empresário, junto com o empreendedor, em toda a jornada até no resultado final, que pode ser aumento de lucratividade ou até eficiência operacional.
Respondendo a sua pergunta, Jussara, muitas vezes falta para o pequeno e médio empresário a clareza de realmente aonde que ele tem que colocar a devida energia. Muitos deles se sentem perdidos e, infelizmente, muitas vezes impacta até na vida pessoal, trazendo transtornos de ansiedade, de burnout, entre outras doenças psicológicas. Então, o principal fator hoje é trazer esse divisor de águas, quebrar esse paradigma e realmente pedir ajuda. E muitas vezes não é só para uma empresa, é para um amigo, para um parente que pode realmente ajudá-lo de uma forma efetiva. Ô Mário, tem empresas que até vendem. O que você diria para essas empresas que estão vendendo, mas no final do mês não consegue ver a lucratividade, não tem lucro, mas está vendendo? Perfeito, Jussara. E você acredita que é tão comum isso no mercado hoje? E o principal fator é parabéns, porque muitas empresas têm a dor de não conseguir vender. Então, se você está conseguindo vender e você não vê a lucratividade, o seu desafio não está em vendas, está em gestão. E é aí que a GP faz toda a diferença, porque através de uma imersão e uma análise em relação a diagnóstico do seu volume de vendas e o porquê que a última linha não vem, nós trabalhamos toda a sua visão financeira, para poder entender realmente o porquê que você vende muito e você lucra pouco. É um problema de precificação do seu produto, precificação do seu serviço, capacidade produtiva, independente se é uma indústria ou se é uma empresa de serviços, e justamente entender a jornada do cliente dentro do seu negócio. Porque quando nós analisamos hoje, principalmente uma pequena ou média empresa, além da visão do funil de vendas, ele tem que ter uma visão de toda a cadeia de valor fim a fim, desde o primeiro contato com o seu cliente até a entrega final, para durante essa jornada a gente conseguir identificar qual que é o ponto de gargalo ou qual que é o ponto que está justamente matando essa lucratividade. Você acredita que uma empresa, que por mais pequena que ela seja, ela também precisa desse planejamento? Ou eu até mudaria essa pergunta, qual a importância que tem do planejamento para uma empresa que é pequena demais para poder se planejar? Excelente pergunta, Jussara. Primeiro que planejamento, ele é tudo. A pergunta é, por que grandes empresas planejam até para 3, 5 anos e tem painéis estratégicos por diretrizes, enfim? Porque a pergunta é, o que é planejamento? Planejamento, ele é simples, é você conseguir predizer o futuro através de ações no presente. Então, as grandes corporações, elas têm projetos, têm painéis estratégicos para justamente transformar esse plano orçamentário em um plano de metas e que ele seja entregue ao longo do tempo. Até porque uma grande empresa, ela tem acordos com bancos, com investidores, enfim. Já trazendo para a realidade do pequeno e o médio empresário, o planejamento é tudo. Ele precisa trazer o básico bem feito dentro da sua empresa para trazer a clareza, conseguir trazer um planejamento, executar aquele planejamento através de ferramentas simples e conseguir acompanhar isso. Por isso que a AGP, Jussara, ela justamente ajuda esse público, o pequeno e o médio empresário, que ele tem muita garra, ele tem muita força, mas ele precisa de apoio para conseguir planejar e executar o seu negócio, que é aí que está toda a diferença. Uau, Mário, arrasou. Fato é, independente do tamanho da empresa, é necessário ter uma estratégia para que consiga precificar de uma forma eficaz, correto? A AGP Performance também trabalha com essa estratégia de precificação. Ou melhor dizendo, o que na prática significa precificar de forma estratégica? Precificar de forma estratégica, primeiro, ele inicia pela clareza do seu modelo de negócio, principalmente do produto que você vende, e do seu serviço. A partir do momento que você tem essa clareza, você tem uma pesquisa de mercado, você atende a sua concorrência, você faz uma análise SWOT mínima, que é basicamente você entender os seus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, e claro que potencializar ou atuar sobre aquilo que não traz ali o devido valor para o seu planejamento. A primeira coisa é ele entender o mercado. Entender o mercado, ele vai entender agora como é que está a sua equipe dentro de casa para conseguir entender que esse produto, esse serviço, ele tem uma demanda no mercado, eu tenho um preço competitivo porque eu entendi a parte de margem, custo, despesa e a minha equipe, e a partir deste momento ele conseguir entender qual que é o ponto de virada. Vou te dar um exemplo, Jussara. Um dos nossos clientes, nós realizamos um projeto onde nós tínhamos uma meta de vendas, que era uma meta baixa, com ticket médio alto, ou seja, o preço médio pelo serviço ele era muito alto. E a minha equipe, através de pesquisas de mercado, entendemos que
a concorrência ela estava de uma forma não tão agressiva mediante o nosso movimento. O que nós fizemos? Nós alteramos o ticket médio, aumentamos a meta e mudamos o jogo. Só nessa ação, que foi uma alavanca, através de planejamento, nós alcançamos a meta em 10 vezes, Jussara. Uau. Por planejamento. E muitas vezes o planejar é o básico bem feito. É você, pequeno empresário, empreendedor, muitas vezes você está no calor da sua empresa, apagando incêndio todos os dias, pega um papel, um lápis, uma caneta, separa uma sala, aluga uma sala de coworking, passa o dia planejando, entendendo o seu negócio, que eu tenho a plena certeza que vai te trazer uma clareza tão absurda que quando você voltar para dentro de casa, você vai conseguir olhar para aquele caos e trazer realmente aquilo que precisa para a sua operação, impactando até na motivação da sua equipe, porque você como líder é o espelho dos seus colaboradores. E quando os seus colaboradores vê que o próprio gestor, o próprio dono da empresa, ele está basicamente desesperado porque não tem clareza naquilo que ele precisa, você impacta toda a sua operação. Então, a partir do momento que você traz a clareza, faz o planejamento e executa com excelência, é aí que você vai mudar o jogo e a história do seu negócio. Muito obrigada. Eu se conecta aqui trazendo para você informação importante para você que é um empresário, para você que deseja alavancar os resultados da sua pequena, média empresa. Estamos aqui com o Mário Torres. Legal, Mário, trouxe dicas valiosas. Agora, que tal trazer um passo a passo agora para os nossos telespectadores aqui do Se Conecta? Um passo a passo. Você tem um passo a passo para quem deseja otimizar os seus resultados? Poderia entregar esse ouro para a gente aqui no Se Conecta? Perfeito, Jussara. Eu, na minha carreira, tanto como executivo como empreendedor e hoje fundador e CEO da AGP, geralmente o que eu sempre indico para os empresários, para os empreendedores e investidores é a clareza. Esse é o ponto principal, Jussara. É você ter uma clareza e muitas vezes não é só a clareza empresarial ou corporativa, é clareza de vida. Qual que é o seu valor? Qual que é o seu propósito? A partir disso, você precisa seguir 3 passos simples. Primeiro, planejar. O que é planejar? É você buscar se antecipar a um futuro, gerando ações no presente. É papel, lápis, caneta e desenhando ali estratégias, visões do seu mercado para você conseguir trazer aquilo que você precisa através de um planejamento simples. A partir do momento que você planejou, a maioria das pequenas e médias empresas tem dificuldade na execução. Até porque 10 centavos, a ideia vale 10 centavos a bacia. Muitas vezes eles têm ideias, mas não conseguem realmente executar. Então aquilo que você planejou, executa com excelência, não desiste e controle aquilo que você planejou, está executando, se ele está no caminho certo. Não está? Está tudo bem. Para de novo, replaneja, redesenha. Porque no final, Jussara, a diferença entre o empreendedor e o sonhador é aquele que persiste. É aquele que entende que ele não vai sempre ganhar. Ele vai cair muitas vezes, mas eu tenho certeza que quando ele tem a consistência, o volume de vitórias, geralmente, ele supera muito mais o volume das derrotas. Eu ia te fazer uma pergunta que você citou na sua própria fala. Ainda que com todo o planejamento, você planeja, executa ali, né, as primeiras ações, e quando começa a dar errado, você tem um plano emergencial? Então, por exemplo, você planejou e aí, mesmo planejando, aí vem as interferências, seja economia, seja outras situações. E quando você planeja e dá tudo errado, como é que a GP Performance atua aí? Bom, primeiramente, isso pode acontecer tanto na GP quanto nos clientes também. Então, a partir do momento que você definiu um plano, você tem um plano de metas, você está executando esse plano de metas e, infelizmente, por algum motivo, esse planejamento não está acontecendo da forma correta, é o momento de você parar, entender quem faz parte do projeto, se você tem um sócio ou uma equipe, faz um brainstorming, discute ideias com a sua equipe, porque geralmente as melhores ideias estão lá no chão de fábrica. Elas estão lá no chão de fábrica. Quando você consegue ouvir os seus colaboradores, entender o que eles têm para falar, que geralmente é o que faz mais sentido para a operação, e você realmente respira, replaneja e executa de novo. E eu vou te falar uma verdade. 99% de qualquer planejamento dá errado. Eu nunca vi na minha história um planejamento que ele vai acontecer 100% do formato que o empresário ou até a grande empresa planejou, Jussara. Então é muito importante que deu errado, tá tudo bem. Erre rápido, corrija rápido
que você vai acertar. Esse é o diferencial. Não fique esperando mudar a política, mudar o clima. Execute. Pare, erre rápido, corrija rápido e vá que você vai alcançar excelência em algum momento. Maravilha. Conversando com você, Mário, você fala muito sobre sistematização. Para um empreendedor que trabalha sozinho ou com uma pequena empresa, o que significa aí essa sistematização e como pode ser valiosa num negócio de pequeno porte? Perfeito, Jussara. Primeiro que nós ouvimos muito falar de sistematização. Sistematização, ela não está relacionada 100% com o sistema, porque geralmente um pequeno ou médio empresário, quando ele ouve esse termo sistematização, tecnologia, ele sempre está atrelando a um RP caro ou algum sistema que muitas vezes ele não vai conseguir operar no seu dia a dia. Primeiro que sistematização é você pensar em processo. E o que é processo? É tudo aquilo que tem um início, um meio e um fim. Seja dentro de um sistema, seja na sua jornada dentro da sua companhia. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer é ele pensar de uma forma sistêmica, em uma visão 360, em todos os pontos de contato com o seu cliente e do seu processo produtivo. Para, a partir desta clareza em relação às etapas daquilo que tem no seu processo, ele avaliar qual que é a melhor tecnologia que vai encaixar no seu desafio. Nós, da GP Performance, somos especialistas em CRM, nós ajudamos pequenas e médias empresas através do maior sistema de CRM hoje em relação a custo-benefício, que é o Bitrix 24. Já implementamos em dezenas de empresas, tanto no Brasil, tanto nos Estados Unidos, desde agências de carro, escritórios de advocacia, escritórios de gestão empresarial, agências de marketing, enfim. E, de novo, os desafios são sempre os mesmos. A visão e clareza da sistematização e como que eu trago isso de uma forma simples e que dê resultado. E, geralmente, Jussara, nos nossos últimos projetos, o retorno sobre investimento desse processo de sistematização, primeiro, desenhando o processo, para depois pensar em sistema, que é isso que a GP faz. Nós não simplesmente vendemos um sistema, nós desenhamos o seu processo, desenhamos os padrões, desde instruções de trabalho, procedimentos, fluxogramas, entendemos realmente aquilo que funciona e trazemos a solução que vai trazer o resultado o mais rápido possível. Até porque nós, pequenos e médios empresários, empreendedores, o que nós não temos hoje, infelizmente, é o melhor ativo do mundo, que é o tempo. E como nós entendemos que o tempo ele precisa ser otimizado, nós atuamos no chão de fábrica com essas empresas para justamente demonstrar para eles que a sistematização ela não é um bicho de sete cabeças, é o básico bem feito que vai realmente entregar resultado. Bacana, Mário. E quais sinais mostram, Mário, para esse pequeno empreendedor que é hora de expandir esse negócio? Quando ele tem muita demanda, ou seja, o problema não é mais comercial, ele tem muita demanda, só que ele tem dificuldade em organizar o seu processo a partir do momento que o cliente ele entra na sua empresa, seja comprando um serviço ou um produto. Então, a partir do momento que ele tem demanda, mas ele não consegue trazer esse follow-up de uma forma eficaz, controlar o seu funil de vendas, todos os pontos de contato por um cliente chega, o pós-vendas, quando esse cliente ele pode no futuro abrir uma reclamação ou uma solicitação. Quando ele tem essa dificuldade, ele precisa pensar em sistematização de uma forma simples e objetiva para conseguir controlar toda a jornada do cliente e aumentar até mais as vendas com eficiência, porque é isso que um sistema, de uma forma inteligente, ele realiza nessas empresas. Uau, mais uma vez, obrigada, Mário Torres. Não acabou não, vamos falar agora de mentalidade, visão de futuro, mas eu quero reforçar aqui e agradecer nossos patrocínios oficiais aqui do Se Conecta com Jussara Rocha e agora a GP Performance também fazendo parte desse sonho, desse projeto que já é realidade, esse podcast que foi feito para inspirar você, para ajudar você a transformar aí a sua jornada pessoal e profissional. Então, estamos aqui com a GP, fala, me ajuda aí. Até GP Performance. GP Performance, é isso aí, GP Performance, a Upsec também com a gente aqui, ajudando nesse projeto maravilhoso. Olha que legal. Upsec, nossa patrocinadora também oficial.
E tem mais aqui. A Eclipse também está com a gente, a Eclipse Make aqui contribuindo para que essas informações cheguem até você através do podcast Se Conecta Comigo, Jussara Rocha. E hoje eu estou com o Mário Torres, é GP Performance, tá vendo? Muito bom, Mário, muito obrigado. Vamos falar de mentalidade agora e visão de futuro. Você que aí é um pequeno e médio empreendedor, eu quero perguntar aqui para o Mário agora o seguinte, Mário, existe uma diferença entre empreender por necessidade e empreender por visão? Tem essa diferença? Tem essa diferença, Jussara. Essa diferença ela pode acontecer tanto em empresas mais maduras quanto em empresas que ainda estão na sua fase de início de jornada. A partir do momento que o empresário ele tem aquela visão de pagar incêndio todos os dias, atuar sempre no operacional, ele praticamente trabalha para pagar contas, para conseguir manter a sua operação, ter o mínimo de um prolabore e um lucro até baixo. Geralmente, esse empresário ele precisa realmente de ajuda. Já aquele empreendedor que ele tem visão de futuro, ele consegue enxergar as oportunidades. Ele consegue, no meio do caos, encontrar momentos para buscar networking, entender o mercado, conhecer feiras voltadas para o seu negócio e justamente se conectar e entender o que ele precisa fazer no hoje para alcançar um resultado futuro. Seja aumento de colaboradores, trazendo ali um resultado financeiro, seja reduzindo custos, trazendo tecnologia, não só na parte de serviços, mas também no seu próprio processo fabril. Ou seja, o empresário que ele tem a visão estratégica, ele não pensa basicamente só no lucro, ele pensa no equity, que é o quanto que a sua empresa pode também trazer de valuation ou de valor no futuro através das ações no curto prazo, chamando a atenção também de investidores e empresas de investimento. Aí você me pergunta, Jussara, Mário, mas essa ponte é muito grande entre o pequeno empresário e o grande empresário. É aí que está a virada do jogo, Jussara. Por que não é? Porque não existe negócio pequeno. Existe negócio que ainda não foi destravado. Então, a partir do momento que você consegue enxergar isso no seu negócio, você consegue realmente chegar em um patamar que você nunca imaginou. Uau, isso tem a ver com mentalidade. Sim, com mentalidade. E aí eu já te pergunto, vou emendar então diante do que você falou, qual o papel da mentalidade nessas fases difíceis? Porque realmente a impressão que dá é que há sim essa ponte gigante entre um grande empreendedor, vamos dizer assim, e um pequeno empreendedor. E aí como é que funciona? Qual o papel da mentalidade, principalmente nas fases difíceis do negócio, Mário? A mentalidade é um dos pilares mais importantes, Jussara. Até porque, se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. Frase de Henry Ford. E temos tantas outras frases e exemplos que a gente pode utilizar para o mesmo contexto. Então, quando você traz uma mentalidade que você pode realmente realizar aquilo que você, no seu subconsciente, sabe que pode, aí vem o momento do planejamento. Até porque empreender não é fácil. A gente sabe que tem diversos desafios. O empresário, geralmente, ele se sente, muitas vezes, solitário, com contas para pagar, aquela loucura da operação, mais o pensamento em crescer, mais a família para poder cuidar. É aí que quando você busca uma empresa profissional que vai te entender, vai desenhar o diagnóstico com você e vai estar com você na sua empresa no dia a dia e não só de uma forma online, mas até presencial. Na GP nós fazemos isso, Jussara. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também. Nós atuamos com o pequeno empresário na ponta, treinando a sua equipe, dando mentoria para esse empresário em como que ele consegue trazer essa mentalidade e muitas vezes de autossabotagem por uma mentalidade que realmente vai fazer sentido para ele, porque o negócio dele merece. Você chegou até aqui, você é um vencedor, você é uma vencedora. Não deixa nada te abalar, a política, fator externo. Nós já somos mais do que vencedores, Jussara. Nós estamos empreendendo no Brasil. Então procure ajuda que eu tenho certeza que você vai alcançar o seu sucesso. Mário, ok. E para quem está começando agora o seu negócio, do zero, qual o conselho que você daria para essa pessoa que está começando a empreender agora, nesse exato momento? Não comece pelo improviso. Você precisa realmente entender que qual é o negócio que você está iniciando. É um negócio que você conhece, que você já tem familiaridade? Qual que é a sua missão? Qual que é a sua razão de existir? O que você vai proporcionar para o mercado que realmente ele vai resolver uma dor e vai te trazer satisfação? Por isso, Jussara, que eu volto no primeiro ponto da nossa conversa, que é a visão de clareza.
Você precisa entender o momento que você está hoje e quais são as alavancas que você precisa alcançar para o futuro. A primeira coisa que eu te falo é, se tem medo, vai com medo mesmo. Só então, se prepara antes. Se prepara antes, claro. Né? Por isso que o planejamento ele é importante, porque a partir do planejamento, onde você, de novo, busca predizer um futuro através de ações no presente. E olha que engraçado, nós temos um dos nossos clientes que ele me procurou e ele falou, Mário, eu tenho muita dificuldade em planejar. Aí eu falei para ele, poxa, que legal, eu vi que no ano passado você casou, né? Até parabéns, enfim, casei. Quem planejou o seu casamento? Ah, fui eu. Ah, tudo bem. Vamos lá, eu queria entender como que funcionou o planejamento do seu casamento. Não, eu procurei o local com a minha esposa, analisamos fornecedores, analisamos o custo daquilo que a gente tinha como investimento para conseguir colocar ali no nosso casamento. Aí ele foi explicando para mim e no final eu falei, o casamento foi maravilhoso, não foi? Ele falou, Mário, foi maravilhoso, nossos convidados amaram. Você planejou o seu casamento da mesma forma que você planeja o seu casamento, que você planeja o aniversário do seu filho com excelência e com amor, porque aquilo faz sentido para você, é a mesma coisa que você tem que fazer na sua empresa. Muitas vezes, Jussara, muitas vezes aquilo que nós fazemos na nossa vida pessoal, nós esquecemos de fazer na nossa vida profissional, porque quando você vai fazer isso para o seu cônjuge ou quando você vai fazer isso para você mesmo, geralmente você coloca qualidade, você coloca excelência, você coloca energia, uhul, vamos! E quando chega na sua empresa, você esquece de tudo isso. Por quê? Por autossabotagem, por não ter uma mentalidade não só de sucesso, mas entendendo que o seu negócio ele só está aqui até hoje porque você conseguiu sustentá-lo. E por que não melhoraram? E a hora é agora. Mário, se você pudesse deixar uma mensagem para os pequenos e médios empreendedores que nesse exato momento estão desanimados com o seu negócio, o que você diria para esses empresários? Excelente, Jussara. A primeira frase que eu aprendi também na dor, até porque eu também sou um empresário, que o inconformismo provoca, mas só a execução com excelência liberta. Primeiro, não desista. Você está no caminho certo. A partir do momento que você tem um inconformismo positivo, que é justamente melhorar o seu negócio, melhorar a sua empresa, essa mesma provocação é aquilo que vai te impulsionar para resultados que você nunca imaginou. Então, primeiro, Jussara, não desista, persista e, de novo, não existe pequeno negócio e não existe negócio ruim. Existe aquele negócio que ainda não foi destravado. Então, a partir do momento que você traz essa mentalidade de vitórias, por mais que o mercado, o mundo, ele vá e contra, porque empreender é isso, você está no mar cheio de ondas e turbulências, você precisa atravessar a maré. Então, a partir do momento que você consegue trabalhar essa mentalidade de força, de vitória, pensamento positivo e principalmente também procurando ajuda, como nós fazemos na própria GP Performance, é onde você vai conseguir entender o seu momento atual e tudo aquilo que você precisa fazer para justamente alcançar um resultado futuro e o principal, sem impactar na sua vida pessoal. E esse aí é o Mário Torres. Quer crescer aí a sua empresa de forma estratégica? Chama aí o Mário Torres, a GP Performance, para finalizar esse episódio de hoje. Mário, agora é com você. Suas redes sociais, seus canais, como é que as pessoas encontram a GP Performance para poder alavancar o resultado aí da sua empresa? Perfeito, Jussara. Você pode procurar a GP no nosso Instagram, @gpperformance.com.br. Nós temos o nosso site também, da GP Performance, e as minhas redes sociais, Mário Torres. Teremos o prazer de recebê-lo, tomar um café na nossa empresa e fazer parte da sua história. Obrigada, Mário. E esse é o Se Conecta comigo, Jussara Rocha, e eu te vejo no nosso próximo episódio.